num período que nós podemos dizer de um século anterior ao cristianismo, até uns 2 séculos já na era cristã, existe um florescimento de movimentos muito estranhos, né? Seitas religiosas, algumas vindas do Oriente, outras improvisadas com a costura de vários elementos. Tudo isso denotando de uma consequência daqueles fenômenos que nós já dissemos, que é a decomposição, né, da polis, tá certo? E vamos dizer, a angústia generalizada, né, de não ter a que se ater, a pessoa não ter um ponto de orientação na existência. Esse período, evidentemente, ele não era muito favorável à especulação filosófica, porque a especulação filosófica pressupõe, por um lado, um motivo. Esse motivo é certamente uma dúvida, um espanto, uma perplexidade, mas ele pressupõe, por outro lado, alguns meios, tá certo? Então, os motivos já existiam nesse período, quer dizer, perplexidade não faltava, mas faltavam os meios. Os meios seriam, em primeiro lugar, aquilo que nós assinalamos já no começo da filosofia, uma certa elaboração prévia feita em nível retórico. Quer dizer, as questões públicas têm que estar mais ou menos articuladas retoricamente para que em cima delas se possa fazer, então, uma elaboração filosófica. Mas quando as perplexidades são muitas e a confusão é muita, então essas várias linhas de pensamento não chegam a se articular em discursos retóricos que possam ser, de alguma maneira, confrontados, tá certo? Quando nós hoje examinamos, por exemplo, algumas doutrinas ditas gnósticas que apareceram nesse período, elas são tão complicadas e tão estramboticamente mitológicas que nós, às vezes, temos dificuldade de saber do que estão falando, porque eles começam a enumerar divindades intermediárias, tá certo? Que a nós nos parecem meras figuras de linguagem, mas que eles estão tratando como se fossem entidades reais, umas entidades esquisitíssimas, tá certo? Que não tem para nós a menor presença e que não tem mesmo a consistência poética dos deuses da mitologia, tá certo? Então a impressão que nós temos é estar lidando com figuras de pesadelo, tá certo? Então aí havia a motivação, mas não havia a condição, não havia os instrumentos. Mas nós não podemos dizer que esse estado foi geral e que todo mundo foi contaminado por ele. Não, houve nesse período pelo menos um esforço filosófico dos mais notáveis e que surge de uma situação de perplexidade e que é daquelas típicas que geram a motivação filosófica, que é uma confrontação, uma contradição entre duas correntes de ideias que estão perfeitamente delineadas, tá certo? Na época, havia muitos judeus espalhados por toda parte no Ocidente e a religião judaica estava num acelerado processo de dissolução, quer dizer, está todo mundo aderindo a outra coisa, mais ou menos como aconteceu também aos judeus modernos no século XIX e XX, uma espécie de debandada geral, tá certo? Um entra para a maçonaria, o outro entra para o Partido Comunista e vai se integrando em outros esquemas sem deixar de ser judeu e ter alguma raiz na comunidade judaica. E nessa altura havia, então, entre os porta-vozes, representantes da tradição judaica, uma preocupação muito grande com esta confusão. Eles temiam que as novas gerações de judeus já não conseguissem sequer compreender do que Moisés estava falando, mesmo porque a maioria deles já não sabia falar hebraico, e a educação deles inteiramente latino-grega. E foi justamente um desses camaradas que, não sabendo falar hebraico, mas se considerando um judeu de coração, ele tenta
fazer uma confrontação entre a tradição judaica e a filosofia grega. Na tomada, vamos dizer, a tradição judaica na sua expressão bíblica, tá certo? E já com todos os comentários tradicionais, portanto você tem uma doutrina perfeitamente exposta e bem conhecida, e do outro lado, tomando a tradição grega na versão que aparecia na Academia Platônica, tá certo? Então, essa é uma situação de contradição e de perplexidade, mas não de total confusão. Quer dizer, a total confusão não pode ser elaborada filosoficamente, ela tem que ter uma primeira elaboração num nível, pelo menos, poético-retórico, tá certo? Mas, neste caso, não. Onde é uma contradição, uma confusão, mas filosoficamente elaborável. Então aparece esse cidadão que chamava Filon, da cidade de Alexandria, e ele tenta expressar o judaísmo nos termos da filosofia grega, com a ideia de que mais ou menos tudo aquilo que os gregos tinham descoberto e elaborado já estava, pelo menos em germe, dentro da Bíblia, tá certo? Então ele escreve um livro que se chama A Criação do Mundo segundo Moisés, que é um dos grandes livros filosóficos de todos os tempos. No qual ele usa interpretações simbólicas e alegóricas para buscar identidade entre as doutrinas bíblicas e o ensinamento de Platão, particularmente como aparece de Platão e de Aristóteles, mas particularmente de Platão, tal como aparece no livro Timeu. Esta expressão de uma doutrina bíblica em termos filosóficos gregos, ou vice-versa, de uma filosofia grega em termos bíblicos, é uma coisa que nós vamos ver reaparecer muito mais tarde dentro do contexto cristão. Já certo? Inclusive, essa questão das interpretações alegóricas, durante toda a história do cristianismo, haverá uma elaboração muito profunda da técnica da interpretação alegórica. E o curioso é você ver que uma boa parte disso já estava em Filon de Alexandria antes do cristianismo. Filon nasceu aproximadamente 40 anos antes de Cristo e morreu uns 40 anos depois. E ele não teve contato com o cristianismo. Ele aparentemente não ficou sabendo, pode ser que tenha ficado sabendo, mas não, na obra escrita não aparece nada disso. Então ele está lidando exclusivamente com o Antigo Testamento e com o material grego. Existem muitos autores que veem nessa obra de Filon algum artificialismo, como se ele estivesse fazendo um truque para ajeitar uma coisa à outra, tá certo? Mas é o tal negócio, o primeiro sujeito que faz alguma coisa nunca faz direito, né? Quer dizer, essa técnica da interpretação alegórica, ela teve que ser muito aprofundada, criticada e elaborada, e nós só vamos ver um pleno domínio disso nos grandes escolásticos, como Hugo de São Vítor ou Santo Tomás de Aquino, não é isso? Mas considerando que Filon estava trabalhando até antes do cristianismo, aquilo é uma coisa de gigante mesmo, né? Também, muitas vezes, o historiador com uma excelente bagagem filosófica, mas sem muita compreensão justamente dessa linguagem simbólica e alegórica, enxerga contradições na filosofia de Filon. Você vai ver muitos autores que dizem, não, Filon confunde duas coisas, ele, por exemplo, ele confunde o negócio dos anjos com as hierarquias angélicas, com a hierarquia das ideias, né? Que são coisas incompatíveis, mas na verdade não são incompatíveis, não são teorias alternativas, tá certo? Porque afinal de contas, as ideias eternas são um conteúdo
né, do Logos divino, o conteúdo da inteligência divina. Elas não têm nada a ver com o modus operandi da ação divina. De maneira que se você explicou todas as coisas existentes a partir de arquétipos eternos que estão na inteligência divina, ou seja, as famosas formas ou ideias, né, é como se você tivesse exposto a planta da criação, o mapa da criação, tá certo? E não o seu modo de construção, tá certo? De maneira que, a rigor, não há nenhuma contradição entre a ideia, vamos dizer, das formas eternas platônicas e as hierarquias angélicas, sejam elas como Philon a descreve, ou sejam de qualquer outra maneira, tá certo? Outra coisa também notabilíssima em Philon é que ele sintetiza de algum modo a ideia do supremo bem platônico. Aqui, em Platão, a realidade primeira e inicial é o que ele chama o supremo bem, tá certo? E Philon sintetiza esse supremo bem com o primeiro motor imóvel de Aristóteles. O que também não são, vamos dizer, duas ideias antagônicas, não são teorias. Quer dizer, o primeiro princípio é o supremo bem ou é o primeiro motor imóvel? Não. É o primeiro motor imóvel, o qual é o próprio supremo bem. Entendeu? E Philon já diz isso de maneira explícita. Quer dizer, para ele, Deus é o supremo bem e é ao mesmo tempo o primeiro motor imóvel, tá certo? de Aristóteles. É o que é a mesma coisa que você dizer que se corresponde a você falar de Deus, vamos dizer, numa linguagem, vamos dizer, moral, numa linguagem metafísica, mas no fim está falando da mesma coisa. Então, essa obra de Philon, ela lida, eu creio que ela lida até a década de 30 ou 40 do século XX, ela parecia uma coisa. Mas nos anos que se seguiram, houve um progresso imenso da interpretação dos textos sacros. Né? Graças aos autores como Henri Corbin, Fritjof Schwann, Seyd Ghossein-Nass. Então, e quanto mais isto progride, mais você vê que aquele universo do Philon faz muito sentido. Tá certo? Então, é uma época de extrema decadência filosófica, de confusão, de degradação, tá certo? Mas tem ali um camarada que ele não participa inteiramente do ambiente de degradação porque pertencia a uma outra comunidade, tá certo? Então, vamos dizer, ele não podia se considerar um indivíduo que estivesse desorientado apenas por causa da queda da polis. Ele não está desorientado coisíssima nenhuma, ele estava com a lei de Moisés debaixo do braço, ele está sabendo perfeitamente o que ele estava fazendo, tá certo? Então ele não padece pessoalmente da confusão ambiente, tá certo? Note bem que todo problema, para poder ser filosoficamente elaborado, ele já precisa ter o filósofo precisa ter uma certa distância em relação, né, a esse problema, porque senão não tem nem a linguagem para expressar. Quer dizer, todo problema que nos acerta, no coração, no fígado, ele só pode ser expresso poeticamente. Se não tem nem expressão poética, ele não tem elaboração nenhuma, coisa não tem nem nome. Tá certo? Então, quando se trata de um problema existencial direto, seja pessoal, seja da comunidade, a primeira expressão é necessariamente poética. Tá certo? E a elaboração filosófica tem que ser muito posterior a isso. Quer dizer, já supõe um domínio dos instrumentos linguísticos necessários para nomear, classificar as coisas, etc, etc. Então, Philon pôde ser um grande filósofo num período de decadência filosófica, precisamente por que ele está poupado da degradação coletiva, mas, ao mesmo tempo, ter na mão um problema, vamos dizer, filosófico passível de ser equacionado e tratado, né? Que é o problema exatamente da relação entre a sabedoria judaica e a sabedoria grega. Note bem que até hoje, de vez em quando surgem esses problemas de influência de uma tradição na outra, né?
Então, evidentemente, o defensor ou porta-voz de uma tradição tenta mostrar que a dele é mais antiga, mais bonita, que negócio, tudo que eles sabem aprendendo com a gente, né? E se isso for interpretado historicamente, tá certo? Então, evidentemente, tudo que o Philon diz está errado, porque não há nenhuma prova de que algum sujeito discípulo de Moisés tinha ido até a Grécia e ensinado nada para os caras. Não há nada. Historicamente, isso não faz sentido. O que faz sentido é de uma prioridade, de certo modo, ontológica. Vamos dizer que o conhecimento que os judeus tinham de Deus é um conhecimento, assim, podemos dizer que foi por uma experiência histórica. Todo o trajeto dos judeus tinha sido um constante, quer dizer, diálogo com Deus. A história praticamente é sempre a mesma. Deus manda eles fazer alguma coisa, eles não fazem direito, daí se ferram todo, daí volta para trás, conserta, começa de novo. São 5.000 anos que o negócio está assim. Tá certo? Então tem uma experiência da coisa, tá certo? E por outro lado, como eles estavam muito interessados na sua própria história e nas suas relações com Deus, eles tinham relativamente pouco interesse pelo universo físico em torno. Ou seja, praticamente a totalidade dos assuntos que nós lidamos pode ser articulado numa cruz, onde você tem, por um lado, o polo superior da realidade, chame Deus, infinito ou absoluto, como você queira, o polo interior, inferior interior, que é a alma humana, que somos nós mesmos, tá certo? E na horizontal você tem dois dados do mundo externo, que são um, a natureza sensível, tá certo? E o outro, o mundo da sociedade, da história, etc. Então, nós podemos dizer que o mundo judaico, ele se articula todo em torno de dois polos, Deus e a história. Não é isso? E a história do próprio povo judeu, né? As referências à alma individual são poucas e as referências à natureza física são puramente ocasionais. Ora, a cultura grega é exatamente o contrário. Ela está interessada, sobretudo, vamos dizer, na natureza e na alma do indivíduo. Tá certo? Então, claro que está interessada também na polis, na constituição do Estado, etc. Porém, não como um fenômeno que deve ser estudado em si mesmo, e sim como uma consequência normativa a ser extraída do conhecimento da natureza e da alma humana. Conhecendo a constituição do cosmos e a constituição da alma humana, então daí nós deduzimos como deve ser a constituição do Estado. Tá certo? Mas você não verá neles, por exemplo, um interesse pela sua sociedade considerada historicamente, tal como você vê entre os judeus, que tem uma espécie de registro da continuidade da história. Não é só um registro, eles não têm um registro, eles têm uma reflexão histórica, dizendo, olha, hoje está acontecendo tal coisa porque 15 anos atrás Deus mandou fazer tal negócio, nós não fizemos, daí deu tudo errado, vamos tentar de outro jeito. Quer dizer, é uma contínua reciclagem da sua consciência histórica. Isso é característico do judeu. Hoje todos nós tentamos fazer isso, né? Exceto o brasileiro. O brasileiro aconteceu um negócio semana passada e já esqueceu. Então, quando vem a consequência, ele não junta, né? O Gilberto Amado que dizia que quando via um brasileiro capaz de juntar causa e consequência, ele tinha um orgasmo. Então, tão raro que é isso aí, né? Mas, de modo geral, as sociedades modernas têm um grande interesse em saber, vamos dizer, a conexão histórica de causa e efeito daquilo que está ali acontecendo, né? Mas os judeus já tinham isso numa época em que ninguém tinha pensado nisso e, em compensação, não tinham praticamente nenhuma ciência sistematizada do cosmos, tá certo? E nem da alma individual humana, não é isso? A ausência do interesse pela alma humana vem do fato de que o destino de cada judeu era o destino da comunidade judaica. Se a comunidade vai bem, ele vai bem. Se vai mal, vai mal. Então o problema não era a salvação da alma, era o problema a salvação de Israel. Mais tarde, a igreja verá nisto também uma analogia da alma. Não é isso? E tudo aquilo que você vê
Deus falando a propósito de Israel no Antigo Testamento, pode ser interpretado analogicamente como referido à alma do indivíduo num outro plano. Quer dizer, cada um de nós também é esse povo judeu que é premiado com o dom da profecia. O dom da profecia é inerente ao ser humano, nenhum bicho faz profecia. Quer dizer, o ser humano é profeta por vocação, e essa vocação aparece de uma maneira mais patente no povo judeu, com um chamamento, com o anúncio de uma vocação, tá certo? E esta vocação às vezes o povo se aproxima dela no sentido da sua realização, às vezes a esquece e atrai. Então aí tem toda uma dialética da vocação, destino, realidade e providência. Então este era o mundo judaico. O mundo grego era um mundo completamente diferente. Era um mundo em primeiro lugar, de dados da natureza. O grego se interessava sobretudo pelo mundo físico em torno, o mundo sensível, que era para ele o grande enigma. Você vê que todos os filósofos pré-socráticos, a única coisa que eles perguntavam, no fim das contas, do que é feito tudo isto? Quer dizer, a pergunta mais material não poderia ser. Tá certo? Eles, desde o início, têm, vamos dizer, algumas preocupações que seriam até científicas no sentido moderno da coisa. Outras não tão moderno, mas de qualquer modo o tema era o cosmos, a ordem do mundo físico, tá certo? E por outro lado, a ordem da alma. Quer dizer, como é que eu vou modelar, como está organizado o cosmos e como que eu organizo a minha alma para estar mais ou menos encaixado dentro do cosmos. É claro que as respostas que se dão a essa pergunta variavam enormemente, certo? Desde aquela ideia da ascese platônica até no outro extremo, a degradação que nós vemos com os filósofos cínicos, Mas a pergunta que eles estavam fazendo era a mesma. Tanto Platão quanto Diógenes, a pergunta era a mesma. Como é que está organizado o cosmos e como é que eu me encaixo ordenadamente dentro dele? A pergunta é a mesma. A resposta pode ir desde genial até idiota, mas o assunto, este é o assunto grego por excelência. Ora, como é que você vai comparar essas duas tradições, tá certo? Para saber quem aprendeu com quem, Não tem muito sentido, tá certo? E historicamente não se tem notícia de uma influência histórica mosaica exercida sobre os gregos. Mas de qualquer modo, Philon não deixa de ter razão quando ele afirma a prioridade da tradição judaica, não só prioridade no tempo, tá certo? Mas uma espécie de prioridade ontológica, porque afinal de contas eles se concentraram na coisa principal, porque de toda esta quaternidade que nós falamos, a coisa mais importante é evidentemente o polo superior, quer dizer, aquele que tiver o conhecimento de Deus tem implicitamente o conhecimento do resto. Agora, eu disse implícito, haja implícito aí, porque para você pegar das coisas do Antigo Testamento e você deduzir ali a ciência grega, eu digo, bom, não é impossível, tá certo? Mas é muito forçado, Então, em que sentido poderia haver uma unidade ou uma coerência profunda? Bom, existe primeiro a coerência da própria verdade. Quer dizer, uma coisa é verdade, ela deve poder ser vista por esse lado ou por aquele lado, algum reflexo das verdades essenciais nas verdades menores de ordem cósmica sempre deve aparecer. A afirmação, vamos dizer, do monoteísmo absoluto e do caráter puramente espiritual da divindade, ele está muito mais claro no judaísmo do que no grego, também existe entre os gregos. Então, no fundo, existe uma convergência, tá certo? Então, se nós entendemos o Philon não no sentido da paternidade histórica, mas simplesmente da prioridade ontológica do próprio de Deus sobre o cosmos e, portanto, prioridade gnoseológica do conhecimento de Deus sobre o conhecimento da realidade sensível, então não é totalmente absurdo, você dizer que
muito antes que os gregos descobrissem essa coisa, nós também sabíamos. Sabiam de maneira implícita, compactada e expressa em linguagem mitopoética, mas quem estava lá, estava. Se não estivesse, certo, não seria possível toda a ciência da interpretação simbólica que, começando ali com o Philon, depois vai se desenvolver muito, né, até chegar àqueles grandes edifícios da exegese medieval, como os comentários de São Tomás de Aquino, Diogo São Vitor, a Bíblia, que são realmente um negócio de você tirar o chapéu, e nos quais a ciência da interpretação simbólica já merece realmente o nome de ciência, porque é um conhecimento sistemático, organizado e racional. Mas quando compara a exegese de Philon com a dos medievais, olha, o Philon não está perdendo muito, não. Né? De vez em quando tem umas coisas absurdas, mas contando com o que ele fez antes e fez sozinho, já é um grande negócio. Então, uma das condições básicas, se vocês entenderam direito a noção do projeto socrático, né? Quer dizer, o que é o projeto e o que é a ambição filosófica básica? E quais são os seus componentes essenciais, que seriam o chamado ponto arquimédico, quer dizer, a base da segurança do conhecimento, o discurso racional e sistemático em torno disso, tá certo? E, por fim, a ação coerente com o discurso, a ética coerente com o discurso. E entendo que esse componente está mais ou menos presente em todas as filosofias existentes. Vocês entendem que é inerente ao projeto filosófico a ideia do esforço de investigação. Do esforço de investigação e, portanto, a ideia da maturação do próprio filósofo, da própria personalidade, da própria alma do filósofo, na medida em que ele, realizando esta unidade do conhecimento, apreende nela a própria unidade da sua alma, do seu destino, da sua pessoa e adquire, portanto, os critérios para dar uma unidade coerente à sua ação moral. Não é isso? Isso quer dizer que nenhuma doutrina na qual você não veja o esforço de investigação, certo? E este esforço de unificação e, portanto, a disposição de enfrentar todas as contradições, pode ser dita jamais uma doutrina filosófica. Então, uma doutrina que vem pronta, tá certo? E que você, quando enfrenta as contradições, é somente no sentido de derrubar o adversário, tá certo? Ou seja, de rejeitar a doutrina contrária, então você não tem a doutrina filosófica de jeito nenhum. Então, ou será uma doutrina esotérica, uma doutrina religiosa, doutrina revelada, alguma coisa assim, mas filosofia não é. Tá certo? Então, é nesse sentido que nós não podemos dizer, por exemplo, que todas as doutrinas gnósticas que aparecem nesse período são filosóficas. Podem tratar, às vezes, acidentalmente, de assuntos filosóficos, tá certo? Mas se tratam de doutrinas prontas de seitas, que são transmitidas, então, tais e quais aos seus discípulos, que estão ali não para discutir, para assimilar aquilo intelectualmente, tá certo? Mas para realizar algo a partir de uma doutrina pronta. Então está aqui, né, a doutrina pronta que explica a origem do mal no mundo e a saída, a porta de saída. Não interessa qual seja, nós não vamos nos aprofundar agora, né, no estudo das doutrinas gnósticas, certo? Mas basicamente a ideia de que a própria criação do mundo é má. Quer dizer, o mundo foi criado por um engano, tá certo? Não foi propriamente o Deus espiritual que criou, foi um outro que por sacanagem fez o mundo e nos aprisionou aqui neste túmulo. Então nós temos que achar uma saída, né, disso aqui. Existem muitas doutrinas gnósticas diferentes e técnicas gnósticas diferentes. Mas nenhuma delas pode ser considerada filosófica, porque se no projeto filosófico é inerente ao projeto filosófico a ideia do esforço de investigação, então é também inerente ao projeto filosófico o amor à contradição, o amor à investigação dialética. Quer dizer, a objeção para o filósofo não é exatamente como a objeção é para um crente. Tá certo? A objeção
perante a doutrina religiosa, esotérica, tá certo? Ou ideológica, a objeção é algo que tem que ser afastado. É um erro, é um mal, tá certo? Mas para o filósofo a objeção pode ser preciosa, porque é exatamente através, lidando com a objeção, que ele vai descobrir algo que ele ainda não sabe. Quer dizer, não é que ele tem uma doutrina pronta que ele tem que refutar quem se opõe. Não, ele às vezes não tem a doutrina totalmente pronta, ele está tentando encontrar. Né? Se você vê que Sócrates, se você investigar tudo que sobrou para nós da vida de Sócrates, Sócrates não tem propriamente uma doutrina. Mas ele tem, por assim dizer, ele tem um método. Ele tem um método de investigação e um método de viver. É isso? Mas perguntar, olha, o que você acha realmente disso? O Sócrates acaba nunca dizendo, ele diz, olha, eu não acho nada, eu estou aqui tentando ver se desculpa algum negócio. É isso? Isso aparece a todo momento em Sócrates. Isso não quer dizer que ele ignorasse tudo, aquela história de que só sei que nada sei. Isso aí é dito assim, com grano Salles, um pouco também por educação. Quer dizer, eu não sei nada, mas você sabe muito menos do que eu. Né? Então, quer dizer, para um indivíduo ser um filósofo de pleno direito, não é necessário que ele tenha uma doutrina filosófica. Ele pode ter nenhuma. Basta que ele esteja trabalhando na direção, essa caracteristicamente filosófica, que é a busca da unidade do conhecimento e, portanto, da integração da sua própria alma dentro disso. Ele é um filósofo, mesmo que não chegue a conclusão alguma, tá certo? Tanto que o próprio fundador do projeto filosófico, que é Sócrates, também não chega a conclusão alguma. E dos demais filósofos, eles chegam a muitas conclusões, mas frequentemente, quando morrem, nos deixam, evidentemente, mais perguntas do que respostas. Ele respondeu, digamos, 10, 15 perguntas e deixou 1.005. Tá? E isso é normal que seja assim. Em todo esse período que nós estamos falando, houve muita discussão, muita polêmica, mas não houve elaboração filosófica. Tá certo? Quer dizer, era como se fosse um confronto de dogmatismos, cada um tentando provar que o outro estava errado. Tá certo? Você verá os primeiros cristãos impugnando as doutrinas gnósticas e usando para impugná-las técnicas argumentativas aprendidas com Sócrates, Platão, Aristóteles e os sofistas. Você verá discussão entre as várias escolas esotéricas, certo? E verá como, no caso de Filo, uma confrontação entre tradição grega e tradição judaica e filosofia grega. Mas isso não quer dizer que em tudo isto houvesse filosofia. Não, havia polêmica apenas, tá certo? Quer dizer, a discussão não é filosófica, tá certo? Se não é uma discussão científica voltada à descoberta da verdade, ou seja, se não é uma discussão dialética. Isso. A dialética, então, segundo Aristóteles, ela tinha 3 utilidades. Eu não sei se mencionei isso aqui, mas isso é essencial para compreender o projeto filosófico. A primeira utilidade, evidentemente, é o treinamento da mente, quer dizer, a simples arte de você, em face de um assunto, de um tema ou de um problema, você fazer o repertório dos argumentos possíveis, tá certo? E dos conceitos pertinentes e classificá-los e ordená-los, quer dizer, isso é uma disciplina da mente, tá certo? A segunda utilidade era, evidentemente, nas discussões públicas. Tá certo? Quer dizer, para você resolver alguma questão que estivesse em discussão. E a terceira utilidade, que é mais interessante, ele diz que a dialética é o meio de você encontrar as premissas num assunto onde você ainda não tem as premissas. Porque em toda discussão, vamos dizer, a arbitragem e a solução final é dada, né, em função de premissas que já estão aceitas. Agora, e se você não tem as premissas, como é que você vai resolver? Então, a discussão, ela tem que seguir, de certo modo, ao contrário. Em vez dela ir para dentro para tirar as conclusões, ela tem que ir para trás para buscar as premissas que estão, né, ocultas ou não declaradas, ou que estão inconscientes. E a dialética é justamente a confrontação das doutrinas opostas e contraditórias é o que permite você escavar e encontrar os princípios. Isso quer dizer, no fundo, que a dialética é a disciplina científica fundamental. É o método científico propriamente dito.
embora Aristóteles distinga o que é uma discussão dialética de uma discussão científica. A discussão científica, para ele, é a que já está estruturada de maneira perfeitamente lógica. E só tem um problema, como é que você chega lá? Através da dialética. Então, onde não existir a elaboração dialética, não há filosofia. Por mais que pareça haver. Agora, muitas vezes, parece não haver, mas há. Muitas vezes o indivíduo parece estar afirmando coisas de maneira puramente dogmática, mas ele está fazendo isso apenas por uma questão de abreviatura. Isso acontece frequentemente em Nietzsche. Né? Nietzsche, você sabe, Nietzsche sofria de sífilis, teve sífilis terciária.